Abra suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Como já vimos várias vezes, que essa igreja daqui, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias, que essa igreja daqui é uma igreja onde Paulo tinha muito apreço por ela, uma igreja próxima de Paulo, que apoiava o ministério apostólico nas suas viagens, enviando ofertas para o apóstolo Paulo, tá? Uma igreja que tinha saudades de Paulo. Paulo, quando escreveu essa carta daqui, Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma, tá? Mas mesmo sendo uma igreja tão próxima do apóstolo Paulo, é uma igreja que também estava sendo rodeada ali por falsos ensinos. E cada capítulo dessa carta, Paulo vai tratar de uma temática. E no terceiro capítulo, Paulo vai começar a tratar sobre falso ensino, sobre heresias nessa carta daqui, tá? E na última pregação que nós vimos justamente do versículo 2 do capítulo 3, tá? Até o versículo 8. E nós vimos que Paulo vai dar nomes a esses falsos mestres que estão aí rodeando essa igreja. E que falsos mestres eram esses? Os judaizantes. E o que é que os judaizantes ensinavam? Ensinavam que a salvação não era exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, mas também era necessário guardar a lei, também era necessário fazer a circuncisão, também era necessário observar as festas judaicas. E ele fala, não é verdade. Então, esses judaizantes, eles eram inimigos do apóstolo Paulo. Porque sempre que Paulo plantava uma igreja, esses falsos mestres iriam assediar esses irmãos daqui. Por isso, olhe só, para a sua Bíblia, no versículo 2, como ele vai nomear esses falsos mestres. Ele vai falar, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Olha como Paulo denomina esses falsos mestres, como cães. Os cães, lá naquela época, não é como os pets de hoje em dia, limpinhos, que você guarda dentro da sua casa, que dorme na sua cama. Os cães naquela época, eles comiam lixo, viviam na lama, no esgoto. E esses falsos mestres falavam que os gentios, os não-judeus, convertidos ao cristianismo, que não observava a lei, que não se circuncidava, eram cães. Tá? E Paulo fala, olha, os cães não são os gentios convertidos a Jesus Cristo. Os cães são eles que trazem esse falso ensino. Então Paulo chama eles de cães, tá? Outro adjetivo, maus obreiros. O bom obreiro é aquele que expande o evangelho de Jesus Cristo. É aquele que coopera com o avanço do reino. Esses judaizantes, eles eram bons obreiros? Não. Eles eram maus obreiros. Então, eles são maus obreiros, são falsos obreiros, porque disseminam os falsos ensinos. E ele termina aí falando a característica deles como a falsa circuncisão, onde eles tinham a circuncisão, que era aquele sinal da aliança de Deus com o seu povo, que era aquele corte que era feito no pênis da criança masculina, que era o sinal da aliança de Deus. Ele fala, olha, eles pensam que o sinal da aliança de Deus é aquele dali, que a verdadeira circuncisão é aquela. Não, mas a verdadeira circuncisão é um coração arrependido, é um coração que se volta para Jesus Cristo. Então, igreja de Filipos, vocês são a verdadeira circuncisão, eles são a falsa circuncisão, porque eles têm a circuncisão apenas na carne, mas não na alma.
Tá? Então Paulo fala, Filipenses, cuidado com esses falsos mestres. E seguindo aí no texto, só para a gente se lembrar, a gente viu, vamos ler mais uma vez, do versículo 3 até o versículo 8. Do 3 ao 8. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos em quê? Na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perca por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então Paulo chega aqui e fala, olha, esses falsos mestres que afirmam que a sua confiança é na carne, ou seja, nas suas próprias obras, se eles pensam que eles podem confiar nas suas próprias obras, ó Filipenses, eu vou apresentar a vocês alguém que poderia confiar de verdade nas suas próprias obras. Quem é essa pessoa aqui no texto? O apóstolo Paulo. Paulo fala, olha, eu sim teria todos os motivos para me gloriar na carne. E Paulo vai dar aqui é como se fosse o seu currículo de quem ele era no judaísmo. Um judeu zeloso, um fariseu, um perseguidor da igreja, o cara que veio da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, um judeu de nascença, alguém que não foi... que entrou no judaísmo, mas nasceu como um judeu. Não apenas nasceu, mas todos os seus descendentes, eles eram judeus. E tudo isso daqui que Paulo fala, era motivo de quê? De Paulo se orgulhar. Era motivo de Paulo se gloriar. Era motivo de Paulo ter confiança em si mesmo. Mas em um exato momento, o apóstolo Paulo, ele enxerga que tudo isso daqui é igual ao quê? Absolutamente nada. Paulo enxerga que tudo isso é lixo. Olhe para o texto. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, o que era esse lucro? Tudo isso que ele falou aqui acima. Eu considerei perda. Aquilo que era lucro, ele considerou como nada, com prejuízo. De lucro para prejuízo. E o que é que Paulo faz? Ele abandona tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele abandona tudo para um relacionamento. Quando o judeu fala de conhecimento, o judeu fala não apenas de um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de relacionamento. Paulo abandona tudo para ganhar a Cristo. Por isso, no versículo, a parte B do versículo 8, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo sai de um judeu, um fariseu, um religioso, para um convertido em Jesus Cristo. Tá? E o nosso texto é a continuação desses versículos daqui, do versículo 9 ao 11, do qual eu coloquei o título como os efeitos de abandonar tudo por causa de Cristo. O que é que aconteceu com o apóstolo Paulo ao ele abandonar tudo isso daqui por conta de Cristo Jesus? Vamos ler agora do versículo 9 ao 11 e depois orar para que Deus possa nos guiar. Versículo 9 ao 11. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo
e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos agora para que o Senhor possa falar conosco. Pedimos agora para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a verdade do Evangelho, lembrarmos de coisas que talvez tenhamos esquecidos, trazer verdades que se apliquem ao nosso eu agora, Senhor, às nossas carências, aos nossos pecados, Pai. Que o Senhor possa falar conosco essa noite, para que não a gente saia daqui apenas mais sabidos ou mais inteligentes, mas que essa verdade eterna, que ela possa tocar a nossa vida. E tocando a nossa vida, que possamos ser transformados, Senhor. Para que possamos estar dispostos a irmos seguir o Senhor até as últimas consequências. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ler o versículo 9 mais uma vez. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quero que você perceba que alguns versículos antes que a gente leu, o apóstolo Paulo ele tem uma atitude ou uma postura completamente diferente. Onde o apóstolo Paulo fala aqui que achado nele, esse nele daqui é em Cristo, tá? Não tendo justiça própria. Antes, no judaísmo, ele tinha justiça própria? Sim. Antes do judaísmo, ele olhava para ele e falava: olha, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à lei eu era irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele antes de Cristo, ele enxergava para ele mesmo e ele via como uma pessoa o quê? Acima da média. Não tem aquela média que você faz a prova e a média, não sei se na sua escola, na sua faculdade é assim. Na minha época, a média era 6. Tá? Hoje em dia parece que a média é 7. Então, passou por média. Para Paulo, ele era um judeu nota 11. Ele era exemplar dentro do judaísmo. Mas o que é que aconteceu com o apóstolo Paulo, que agora ele olha para ele mesmo e ele fala: eu não tenho justiça própria. O que é que aconteceu? Ele se encontrou com alguém no caminho de Damasco. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo. E ao olhar para Jesus Cristo, aquele que é a própria perfeição, ele enxerga para ele e enxerga todas as suas debilidades. Ele enxerga que ele está em falta. Ele não é nota 11. Pelo contrário, ele é nota 0. Mesmo pensando que era um judeu zeloso, Paulo encontra-se aqui em erro, em falta diante de Deus. E é justamente essa a visão que nós devemos ter acerca de nós mesmos. Uma visão abaixo da média. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Então, observe que há uma mudança de argumento aqui do apóstolo Paulo, onde Paulo falava que ele era alguém acima da média, e agora ele encontra-se em falta. Tá? Mas ele começa o versículo falando aí, e ser achado nele. E o que é que significa e ser achado nele, nesse versículo daqui? Ser achado nele é a continuação de ganhar a Cristo. Um versículo antes, quando ele fala aí no versículo 8, no finalzinho do versículo 8, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Esse ser achado nele é uma consequência ou um resultado dele ter abandonado todas as coisas. Então, pelo fato dele ter abandonado todas as coisas, ele encontrou-se em Cristo, ele se achou em Cristo. E essa expressão aqui, se achou em Cristo, ela se refere a duas coisas. Ela se refere à união com Cristo, no caso a união mística do crente, do Filho de Deus em Cristo, e significa justificação pela fé.
tá? Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Deixa marcado aí, tá? E abre em Filipenses 1:1. Essa mesma expressão, mesmo que ele mude um pouco, tem o mesmo significado. Olha só, Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em quem? Em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo aqui, quando ele começa a se dirigir para a igreja de Filipos, ele fala que a todos os santos em Cristo, porque Paulo queria mostrar que a localidade dos crentes em Filipos não era em Roma, que era justamente uma província romana, Filipos, tá? Onde muitos filipenses tinham orgulho de fazer parte da capital romana. Sendo que Paulo aqui fala que, olha, a sua localidade, a sua nacionalidade não é em Roma ou em Filipos, mas é em Cristo. Paulo aponta para que os crentes filipenses estavam em Cristo. A mesma tonalidade que ele trata aqui no capítulo 1, versículo 1, ele vai lá para o versículo 9, mostrando que eles estão unidos em Cristo. Quando fala e ser achado nele, tem justamente esse significado, que Paulo encontrou-se unido em Cristo, tá? E o segundo significado é a justificação pela fé. Como é que nós sabemos que esse achado em Cristo também tem um sentido de justificado pela fé no texto? Olha para o versículo 9 mais uma vez. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. Qual é a justiça mediante a fé em Cristo Jesus, que Paulo fala tanto na carta aos Romanos? Justificação pela fé. E o que é que significa a justificação pela fé? Significa que Deus, ao pecador crer nele, por isso que ele fala aqui, justiça de Deus baseada na fé. Ao pecador crer em Jesus Cristo, olhando para o fato que Cristo fez por ele há 2000 anos atrás, ele olha para aquela morte na cruz e fala: eu creio que essa morte foi por mim. Nesse exato momento, Deus declara o pecador justo ou sem culpa. Ele passa a ser inocente diante de Deus. Não por suas próprias obras, mas porque Deus também vai depositar no pecador a justiça de Cristo. Então é como se a gente estivesse com a conta zerada em 1 bilhão. E quando a gente crê em Cristo, Deus Pai pega a justiça do seu Filho e coloca sobre o seu povo, de tal forma que no dia do juízo final, quando nós subimos na balança de Deus, não vai ser a nossa própria justiça que vai estar lá sendo contada, mas a justiça de quem? De Cristo Jesus. Então esse ser achado nele tem a conotação de unido e justificado por Cristo Jesus. E Paulo, ao olhar para isso, ele fala: olha, eu não tenho justiça própria. É somente unido com Cristo e é somente justificado por Cristo que Paulo enxerga que tudo aquilo que ele viveu era um engano. A ideia que Paulo quer passar aqui também é que a lei não salva. Pelo contrário, a lei o quê? Condena. A lei mostra os nossos pecados. Não precisam abrir, escute um texto, tá? Gálatas 2,16. Pode anotar aí para conferir na sua casa depois. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo, como um judeu, ele olha e fala: olha, quanto à lei, eu sou irrepreensível. Ao Paulo encontrar-se em Cristo, ele fala: ó, não tem justificação pela obra não. É impossível um homem ser justificado pelas obras. Primeiro, quem aqui, levanta a mão, consegue obedecer todos os mandamentos de Deus? Quem aqui levanta a mão?
Espero que você não tenha nem pensado em levantar a mão, porque ninguém consegue obedecer todos os mandamentos de Deus, tá? Inclusive, lá em Tiago fala que quem tropeça em um único ponto da lei, cai em quais pontos? Todos os pontos da lei. Todos. Por isso tem até um exemplo, Paul Washer, não sei se eu já cheguei a contar aqui. Ele falou que uma das formas que ele tem de evangelizar no avião, tá? Ele pega lá a Bíblia dele lá em grego, e tem a pessoa que está sentada do lado de Paul Washer lá no avião. E ele abre a Bíblia em grego e coloca meio assim a distância para que a pessoa consiga enxergar aquelas letras. E isso é uma estratégia dele, para a pessoa, quando olhar, como a gente é curioso, perguntar: o que é isso daqui? E ele fala: isso aqui é uma Bíblia, mas está no grego. E a pessoa vai e pergunta para Paul Washer, fala o seguinte, diz: vem cá, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Aí Paul Washer fala: é muito simples. É somente você obedecer a lei, do dia que você nascer até o dia que você morrer. Você fazendo isso todos os dias de sua vida, quando você morrer, você vai para o céu. E ele volta a ler a Bíblia tranquilamente e deixa a pessoa lá, paradinha. E ele percebe que a pessoa fica meio assim, confusa, aí toca nele novamente e fala: peraí, eu não entendi, como é que é? Ele fala: não, você não escutou não? É simples. Desde o dia que você nascer até o dia que você morrer, você vai observar todas as leis, e quando você morrer, você vai para o céu. E volta a ler a Bíblia lá, normalmente como se tivesse falado nada. E a pessoa fica lá, olhando para ele meio torta, meio confusa, toca nele e fala assim: ei, moço, mas é impossível. E ele fala: é justamente isso daí, e entra com Jesus Cristo. Porque é impossível, nós sabemos que é impossível obedecer a lei de Deus completamente. Porque a lei apenas aponta que nós estamos em deficiência com Deus. E é isso que Paulo traz aqui. Em Cristo ele encontrou todas as suas deficiências. Mas em Cristo ele encontra o perdão dos seus pecados. É o que Paulo trata aqui. Por isso, não vou abrir o texto não. Lembra do profeta Isaías? Lá capítulo 6, quando ele tem uma visão lá do Senhor sentado sobre um alto, sobre um trono. Quando ele vê aquilo dali, o que ele fala? Ai de mim, porque sou um pecador, estou perdido e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque após a gente ter uma visão do Senhor, ter uma visão de quem é Cristo, a gente olha para nós mesmos e a gente enxerga o quê? Nada. Perdidos. Merecemos apenas o quê? Inferno, morte, condenação. Porque pecamos contra um Deus santo. O que é que podemos tirar dessa primeira parte para nossas vidas? Para muitas pessoas, assim como o apóstolo Paulo, que hoje olha para suas próprias obras, olha para tudo aquilo que a pessoa faz, dou o dízimo, ajudo, sou uma pessoa respeitável no meio da sociedade, e você olha para você mesmo e você fala: eu não sou uma pessoa tão ruim assim, eu não sou uma pessoa nota 5, eu acho que eu sou uma pessoa nota 6. Eu não mato, eu não roubo, eu não estrupo, eu não cometo pedofilia. Nem é assim que a gente enxerga os pecados. A gente acha que aquilo que desonra a Deus é apenas aqueles grandes pecados. E muitas pessoas olham para si mesmo, e você que entregou a vida a Cristo, você se lembra disso. Você sabe que você olhava para si mesmo e você não encontrava erro em você. Quantas vezes passou pela sua cabeça antes de Cristo: quando eu morrer eu vou para o inferno? Quantas vezes passou? Nenhuma. Porque para todo mundo, nós não merecemos condenação. Se você pensa assim, se você tem essa postura de vida, saiba que a qualquer momento, você vai dar o seu último suspiro. Seu coração vai bater pela última vez.
seu pulmão vai inspirar e expirar pela última vez. E se a sua postura diante de Deus é essa, como uma pessoa justa, longe da justiça de Cristo, quando você abrir os seus olhos, você estará perdido. Isso é muito sério, porque é a única coisa que as suas obras podem te dar, e as minhas obras podem me dar, é condenação. Por isso que lá em Isaías, não abro o texto, 64:6 fala que todos nós somos como imundo. E olha só, todas as nossas justiças, ou em algumas traduções, nossas melhores obras, são como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. O profeta Isaías fala que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. E sabe o que é que esse trapo de imundícia significa aqui? É um pouco nojento que eu vou falar, mas esse trapo de imundícia era, na época lá, não existia absorvente. As mulheres colocavam um pano no seu dia de menstruação, e aquele pano era chamado trapo de imundícia. E o Isaías, ele fala que as nossas melhores obras é como aquele pano cheio de sangue da mulher. Não há justo diante de Deus. E se você pensa assim, você precisa ter o mesmo encontro que o apóstolo Paulo teve com Cristo no caminho de Damasco, para que você olhe para você mesmo, e você olhe para Cristo e você diga: ai de mim, ai de mim, Senhor, perdoa, eu sou um pecador. E somente assim você vai encontrar-se em quem? Nele. E somente assim você estará unido e justificado em Cristo Jesus, andando com Ele em amor, em esperança após a morte, porque Ele conquistou aquela vitória na cruz. Ele, não nós. Meus irmãos, que antes a gente se gloriava nesses pecados que nós falamos aqui há pouco tempo agora, que todos nós, talvez alguns aqui ainda se gloriam, mas muitos de nós aqui se gloriavam nos pecados. Mas agora em Cristo percebemos que não somos absolutamente nada. Ao continuar no texto, a gente vai perceber que Paulo, ele não queria apenas esse conhecimento de Cristo, um bom conhecimento de Cristo, de estar unido com Ele e ser justificado. Mas Paulo, ele queria mais de Jesus Cristo. Paulo queria andar mais próximo de Cristo. Por isso, no versículo 10, vamos ler o versículo 10. Ele vai falar: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai um pouco mais longe no conhecer a Cristo. Eu fui salvo, eu me encontrei com Cristo, Ele me redimiu, Ele me perdoou, amém, acabou-se aqui. Paulo fala: não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos. O que Paulo está falando aqui não é que ele quer repetir os sofrimentos de Cristo, porque a ressurreição e o sofrimento de Cristo, eles são eventos únicos na história. Mas o que Paulo está querendo falar aqui é que Paulo quer participar disso. Paulo quer experimentar disso na sua vida pessoal. E primeiramente, olhando para o texto, quando Paulo fala o poder da ressurreição,
Paulo está querendo falar sobre o poder que hoje age na vida dos crentes. Esse poder da ressurreição é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, e ao nós sermos unidos a Cristo, justificados em Cristo, nós somos energizados com esse poder. Nós passamos a viver a vida debaixo desse poder. É o que significa. Abra lá agora em Efésios 1, do 18 ao 20, para a gente entender. Deixe marcado na sua Bíblia e abra em Efésios 1, 18 a 20. Vamos ver o que é que significa esse poder da sua ressurreição. Efésios 1, 18 a 20. Diz assim: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Isso é Paulo fazendo orações pela igreja de Efésios, tá? Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Primeiro motivo da oração. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Sobre quem? Os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo agora fala desse poder, que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. É justamente o poder que Deus, o poder que Cristo exerceu nele mesmo para se ressuscitar dentre os mortos, é esse poder que move a vida dos filhos de Deus na caminhada cristã. E o que é que esse poder faz? Esse poder nos ajuda a lutar contra o pecado. Esse poder nos ajuda em momentos de tristeza espiritual, nos animando em Cristo. Esse poder nos dá força para nos momentos de provação a gente conseguir passar pela provação. Poder esse que também nos dá força em meio às perseguições, para que possamos passar pelas perseguições, glorificando a Deus. E Paulo fala que quer experimentar desse poder da ressurreição na sua vida. E é interessante, mais uma vez, o contraste do antigo Paulo, vamos chamar assim, para o novo Paulo. Onde Paulo, no texto que a gente leu, lá quando ele vai dar lá os seus motivos de se gloriar, a gente vê que Paulo confiava na força de quem? Do seu próprio braço, na força de seu próprio poder. Aqui, Paulo abandona isso daí. Paulo não quer mais saber do seu próprio poder. Paulo não quer saber mais das suas próprias obras. Ele reconheceu que agora, para que ele possa viver uma vida que agrade a Cristo, ele precisa viver debaixo do poder de quem? De Cristo. E que poder é esse? O poder da ressurreição. E meus irmãos, imagina só. O poder que hoje você recebe como filho de Deus é o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos. É esse poder que nos move, é esse poder que nos empurra a andarmos com Cristo. E é desse poder aqui que Paulo fala: eu quero viver. Eu quero viver. Mas não podemos deixar de fazer a pergunta para nós: estamos sendo movidos por esse poder? Ou estamos vivendo a nossa vida como filhos de Deus na nossa própria força? Qual é a força que tem guiado a minha vida e a sua vida? Nós somos chamados para sermos testemunhas, escute bem, não apenas testemunhas porque escutamos, ou porque lemos de forma impessoal. Nós somos chamados para sermos testemunhas, porque nós presenciamos o poder da ressurreição de Cristo na nossa vida diária. É isso. Achei interessante e até emocionante. Estava na internet
Tem um rapaz que tem um podcast bem conhecido, que é aquele Jesus Cop, não sei quantos conhecem aqui. E ele fala lá, dizendo que ele está cansado de ser um professor, porque não foi chamado para ser apenas um professor. Nós somos chamados para sermos testemunhas. E testemunhas são aqueles que viram, como João fala lá na sua carta, aquilo que nós vimos e ouvimos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós somos chamados para ser testemunhas porque nós experimentamos o andar com Cristo na nossa vida diária. E a grande pergunta é uma realidade em nossa vida? Isso é uma realidade na minha vida que estou aqui? É uma realidade na sua vida que você está aí? Ou estamos andando na nossa própria força? Caso não recorramos a Cristo, peçamos perdão pelos nossos pecados e passemos a viver debaixo da força do seu poder. Amém? Paulo podia parar por aqui. Seria até bom para a gente se ele parasse por aqui. Porque somente até aqui já tem o poder de nos constranger um pouco. Não sei você, preparando um sermão, lendo, o cara fala: meu Deus, isso é realidade na minha vida. E eu tenho que fazer esse autoexame na minha vida. Porque um dos maiores riscos de um pregador ou de um pastor é ele pregar apenas para quem? Para os outros. Para os outros. E esse não é um perigo apenas para mim ou para quem está aqui na frente. É um perigo para todos nós. Porque geralmente quando a gente escuta mensagens, até mesmo desafiadoras muitas vezes, a gente sempre pensa o quê? Eita, aquilo cai direitinho para fulano. Ou então toca no amigo ou na esposa do lado, ó, tá vendo? Mas parece que nunca cai para a gente. Nunca cai para a gente. Mas Paulo, como gosta de nos incomodar, ele continua no texto aí. Está em Filipenses? Olhe para o texto. Versículo 10. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E agora ele continua. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Paulo fala aqui que não é apenas até aqui. O poder da ressurreição, quando é operado na nossa vida, ele nos leva a irmos até as últimas consequências. E as últimas consequências no texto é o quê? Sofrimento. É uma palavra que até nos arrepia de vez em quando, né? Pensar em sofrer, a gente já pensa numa saída. Paulo não está pensando numa saída. Paulo quer entrar na porta do sofrimento. Paulo quer entrar na porta do sofrimento. Ele fala que quero tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como ele na sua morte. Paulo, devagar, meu irmão. Devagar. Mas é o que Paulo deseja. Todos aqueles que se identificam com Cristo irão sofrer. Todos aqueles que querem mais de Cristo, que querem ser fiéis a Cristo, vão sofrer. Aqueles que se identificam com Cristo vão receber o mesmo tratamento que Cristo recebeu. Seja em grande proporção como Paulo, ou seja, numa mínima proporção, como muitos de nós aqui. Mas o sofrimento, ele é uma realidade. Tem um pastor, que é chamado Guilherme Nunes, e ele fala o seguinte, é uma frase bem interessante: o sofrimento na vida do Filho de Deus não é uma questão de se vamos sofrer. O sofrimento na vida do Filho de Deus é uma questão de quando vai acontecer, porque vai acontecer. Vou ler para vocês o texto, não preciso abrir. João 15, do 18 ao 21. João 15, 18 ao 21. Palavras de Jesus.
Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Ei, Pedro, Tiago, Will, Renilson, Lucinaldo, Arthur, me odiaram. Se preparem, vão odiar você. E a pergunta que podemos fazer é: onde está o ódio do mundo contra nós? Parece que a gente, muitas vezes, eu no meu trabalho, você no seu trabalho, não sei, na sua casa, no seu curso, a gente tem um costume de querer ser amado pelas pessoas, né? Às vezes até evita ter uma atitude cristã para não incomodar o outro. Isso é certo? Não. É justamente agindo como Cristo agiu que vamos atrair o ódio do mundo contra nós. Do mundo. 2 Timóteo 3,2. Escutem. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, esses serão perseguidos. Todos que querem viver piedosamente, de forma santa, que honre a Cristo, esses vão ser perseguidos. E a gente pode parar aqui, a gente pode pensar: e onde é que está isso em nossas vidas? Será que isso já aconteceu em minha vida? Na sua vida? Será que em algum momento isso acontece em nossas vidas? Ou quando vai acontecer em nossas vidas? Seja você perdendo uma promoção no seu trabalho. Para você ser promovido, você precisa ter uma atitude que desonra a Cristo. E você pega e fala: não vou fazer isso daqui. Por quê? Porque eu amo meu Senhor. Porque eu quero honrar o meu Jesus. E o patrão fala: tá, então você não vai ser promovido. Pelo contrário, vai ser demitido. Isso também é um tipo de perseguição. Talvez nenhum aqui passe pelo que Paulo passou. E certamente não vai passar. Mas podemos ser perseguidos de várias formas, pequenas ou grandes, no nosso dia a dia. Mas isso só vai acontecer se a nossa postura for como Cristo agia. Como Cristo agia. Paulo almejava participar dos sofrimentos de Cristo, ao invés de apenas entrar na comunhão criada pelos sofrimentos. Ele queria também sofrer para honrar o nome de Cristo. E nós? Mas podemos fazer a pergunta agora para Paulo: Paulo, de onde é que vinha tanta paixão? Paulo, de onde é que vinha tanta motivação? De onde é que vinha tanto poder para isso, Paulo? Disposto a morrer por Cristo, porque no nosso contexto ser perseguido é um contexto. No contexto de Paulo ser perseguido, era o quê? Morte. Açoitado. Dado como morto, apedrejado. Para Paulo era isso. E a gente fala: Paulo, da onde vinha essa motivação? De onde, Paulo? E Paulo conclui o texto de Filipenses, versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual era a força motivadora do apóstolo Paulo? Era Paulo saber que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ele também participaria dessa ressurreição. A ressurreição, a vida com Cristo,
era a maior esperança do apóstolo Paulo. Por isso, na mesma carta aos Filipenses, quando Paulo, como falei, Paulo ele escreveu essa carta aqui, ele estava preso numa prisão em Roma, tá? Paulo ele estava esperando o julgamento de Roma, se ele seria liberto ou se ele seria morto. E Paulo, ao dar a situação que ele se encontrava, em nenhum momento Paulo contou de sua situação. Paulo não falou: Filipenses, eu estou passando por isso, está doendo, está sofrendo, está incomodando. Paulo falou: olha, o que vocês escutou que está me acontecendo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Olha, eu estou preso, mas o Evangelho está avançando. Por que Paulo não está preocupado com ele? Ele continua no texto. Ele fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Por isso que Paulo fala, é a ressurreição. É a esperança de uma vida eterna que me leva a ir às últimas consequências. Porque para Paulo não era hoje que importava. Era quando que importava para Paulo? O amanhã. Nosso problema é que os nossos olhos, e aceite isso, a não ser que você seja uma exceção, e amém por isso, é que nossos olhos estão aqui, continuamente nessa vida. Continuamente. Não posso deixar vocês não abrindo esse texto daqui. Abram comigo. 2 Coríntios 4. Do 7 ao 14. 2 Coríntios capítulo 4, do 7 ao 14. Segunda Coríntios 4, 7 ao 14. Diz assim. Preste atenção, gente. Temos, porém, este tesouro. Esse tesouro aqui é o Evangelho, a mensagem da cruz, em vasos de barro. Esse barro aqui somos nós, é eles, tá? Para que se veja que a excelência do poder provém de quem? De Deus, não de nós. Paulo vai começar a falar aqui dele. Somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Olha só, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com ele. Olha só, Paulo fala que era atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, porém não abandonado. Todo tipo de situação, deixa marcado na sua Bíblia, vamos terminar o texto. Todo tipo de situação que Paulo passava, ele fala, mas não somos desanimados. Por quê? Por conta da esperança da vida eterna. Paulo sabia que, mesmo com todo esse sofrimento, se um dia a morte viesse por conta do sofrimento, seria um presente. Porque ele se abraçaria com Cristo no outro instante. Esperança da ressurreição. E no mesmo texto, 2 Coríntios capítulo 4, mas agora versículo 16 e 18 somente. 16 e 18. Por que não desanimava? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, nosso ser físico, nosso corpo se desgaste,
O nosso ser interior se renova dia a dia. Olha só, gente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem hoje, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Por que não desanimar? Temos uma esperança de vida eterna. Se você está em Cristo, se você, como Paulo falou no início, se abandonou tudo por conta de Cristo, você tem a esperança de vida eterna, que ressuscitará com Cristo. E por que não vivemos uma vida para Cristo? E por que não vivemos até as últimas consequências por Cristo? É uma reflexão profunda essa. Porque nossa vida não é para nós mesmos, ou é? Não, a nossa vida é para Ele. Então vivamos a nossa vida, mesmo que custe a nossa vida. Mesmo que custe a nossa vida. Por isso que eu coloquei o título do sermão: os efeitos de abandonar tudo por causa de Cristo. Quais foram os efeitos? Paulo passou a ser unido com Cristo. Paulo passou a ser justificado. Paulo passou a viver movido no poder da ressurreição de Cristo. Paulo passou a sofrer, porque entregar a vida a Cristo trouxe prejuízos para Paulo. E a gente vê hoje igrejas pregando e pregando: venha a Cristo e sua vida será uma vitória. Imagina Paulo pregando isso daqui. Imagine Paulo. Paulo diria o contrário: venha a Cristo e o quê? Sofra. Sofra. É o que Paulo diria. E Paulo tinha a esperança da ressurreição. Irmãos, até onde nós estamos dispostos a ir por Cristo? Até onde eu e você estamos dispostos a ir por Cristo? Será que estamos dispostos a irmos até as últimas consequências? Mesmo que isso faça com que morramos? Ou quando chega nessa parte, não. Até aqui eu não vou. Eu só vou até aqui. Mas daqui em diante não é comigo. Você precisa do poder da ressurreição na sua vida. Você precisa. E para concluir, não sei se todos aqui escutaram, que nos primeiros séculos os cristãos foram perseguidos, mortos, e chegaram até a ser jogados na boca de leões, no Coliseu. O imperador jogava eles na boca do leão, e era aquele espetáculo a céu aberto para todos verem os cristãos morrendo. Sendo que quando as portas dos cristãos saíam para o Coliseu, o público esperava homens amedrontados entrar no Coliseu. Porém, quando os crentes, os filhos de Deus saíam do Coliseu, eles saíam como? Cantando. Cantando. E muitas vezes, depois da matança ali, o imperador descia, os homens desciam para chutar, brincar com os corpos dos cristãos. E tinha uma coisa que incomodava eles. Muitos deles, quando eles chutavam, quando olhavam o rosto, eles estavam o quê? Sorrindo. Sorrindo. Por quê? Porque eles tinham esperança da vida eterna. Mesmo diante da morte, a alegria deles não foi roubada. Que a minha vida e a sua vida, a partir de agora, seja movida nesse poder da ressurreição. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, é fácil pregar, é fácil ouvir, é fácil balançar nossas cabeças,
Mas depois da luz que foi exposta para a gente, precisamos viver essa verdade. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque somos pecadores, Deus. Mas não é porque somos pecadores que estamos isentos de viver essa vida. O Senhor nos chama para essa vida. Então nos ajuda, Pai. Nos fortalece com o poder da Tua ressurreição. Nos lembra que somos unidos com o Senhor, justificados pelo Senhor. E que isso nos leve, Deus, a no trabalho, na escola, em casa, a obedecermos o Senhor até as últimas consequências. É o que nós pedimos, Jesus. Amém.